O mercado está insuportável. Essa é a grande verdade. Quando a gente analisa a movimentação do Bitcoin nos últimos 90 dias, o Bitcoin se movimentou apenas 14%. Então a gente viu um cenário de extrema apatia e mais do que isso, com grandes incertezas nesse momento. Esse é o momento que separa as pessoas que vão ganhar dinheiro das pessoas que não vão ganhar dinheiro. Por quê? Porque as pessoas que não vão ganhar dinheiro, no momento de apatia extrema do mercado e quedas, elas vão desistir, vão parar de olhar para esse mercado, não vão reformular suas estratégias e muito possivelmente, na próxima pernada de alta, vão estar lá falando: nossa, como eu queria ter gastado tempo e pensado e arrumado minha carteira nesse momento. Agora, tem as outras pessoas. As pessoas que irão ganhar dinheiro nesse momento. E essas são as pessoas que vão analisar esse momento de mercado tão doloroso e reformular suas estratégias. E ajustar elas para o que precisa ser feito. E esse é o meu objetivo do vídeo de hoje. Fazer que você faça parte desse segundo e seleto grupo de pessoas. Te mostrando o que eu considero as melhores estratégias para este momento do mercado, que para mim é o momento mais difícil que existe dentro do mercado cripto. Primeira coisa que a gente tem que entender é, naturalmente, o que nós estamos vivendo agora. Quando a gente analisa em termos de volatilidade, se a gente pega a movimentação em 90 dias, a gente percebe que a maior variação do Bitcoin foi da ordem de 15%. Ou seja, se a gente pega o maior preço que o Bitcoin atingiu nesses 90 dias e o menor preço que ele atingiu nesses 90 dias, nós temos uma volatilidade extremamente baixa. Inclusive, a menor desde janeiro de 2022. Outra coisa que vale a pena destacar é que a gente tem o mesmo quadro quando a gente analisa nos últimos 30 dias, com um dos menores índices de movimentação desse mercado. E tudo isso vem justamente pelo momento que nós estamos vivendo, um momento de extrema incerteza econômica e política. Não à toa que o índice de incerteza de economia política atingiu o seu maior valor dos últimos 25 anos, inclusive superando a pandemia do Covid-19. Existiram outros momentos que nós vivemos situações muito parecidas com essas. E para mim, a gente analisar esses momentos é o ponto-chave e crucial para a gente desenvolver as melhores estratégias para lidar com isso e, mais do que isso, gerar os melhores resultados e não desistir nesse momento de agora. E é justamente isso que eu quero trazer para você nesses próximos minutos de vídeo. Só antes quero te pedir um favor. Se você gosta dessa qualidade de conteúdo, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque isso é crucial para eu conseguir continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Além disso, você ativando as notificações também fica informado sobre tudo que há de mais relevante no mercado, porque afinal a gente produz vídeo aí praticamente quase todos os dias sobre o mercado de cripto, que eu tenho certeza que te ajudam e muito na sua parte de investimento. Mas vamos voltar aqui para o mercado e para mim o primeiro passo é a gente analisar outros momentos que a gente vivenciou, situações como essa, e a partir dessas situações a gente entender um pouco quais são os cenários que podem acontecer. E para isso eu quero voltar no contexto de agosto de 2023. Só antes eu preciso te dar um panorama do que estava acontecendo naquele período. Em agosto de 2023 a gente vinha aí de basicamente 5 meses de baixíssima volatilidade. Padrão de volatilidade muito parecido com esse, inclusive nos últimos 90 dias com uma variação média de cerca de 15% do Bitcoin. Além disso, a gente viu um momento de muita incerteza no mundo, porque muitos acreditavam que esse possível pivô do Fed que viria a acontecer no ano de 2024 poderia gerar uma recessão global. E aquele foi o momento onde a maioria das pessoas apontava a chance de uma recessão, principalmente porque a gente também via de um mercado cripto extremamente desacreditado, que havia passado no ano anterior escândalos como o da FTX e o da Terra Luna. Então tudo isso colaborava negativamente para um sentimento muito ruim de mercado, que só foi amplificado no momento de lateralização. E bem, o que aconteceu nesse momento? No primeiro momento, nos 21 dias seguintes, a gente teve uma queda de 17,45% no Bitcoin. Ou seja, as pessoas pensaram definitivamente em desistir no mercado. Mas aquele havia sido o último momento que alguém poderia ter comprado Bitcoin por apenas $22 mil. Porque depois, nos outros 190 dias que sucederam, o Bitcoin apresentou uma alta de 198%, como você pode ver no gráfico. E o que a gente aprende em uma fase dessa como consolidação? Que a gente também deveria estar olhando para os catalisadores positivos que poderiam acontecer naquele momento e não só nos negativos. E aí, nesse sentido, a gente tinha algumas coisas muito interessantes. Primeiro, que o risco de recessão não era tão elevado assim, porque grande parte da economia estava bem controlada. Então a gente tinha uma probabilidade apenas da ordem de 60% a 70% de fato aquilo desenrolar negativamente. E segundo, a gente tinha um forte catalisador que poucas pessoas estavam levando em consideração, que era a oportunidade da aprovação dos ETFs spot
de Bitcoin. Que apesar da gente já ter o pedido, inclusive da BlackRock naquele período, muitas poucas pessoas estavam considerando aquele fator e estavam míopes naquele momento. Então tudo isso construiu uma dinâmica de oportunidade. E para mim, olhar para agosto de 2023 é olhar para o futuro. Por quê? Porque a gente pode aprender muito naquele momento e ajustar algumas estratégias para o momento que a gente está vivendo agora. E a primeira estratégia é entender justamente como lidar com a fase de consolidação. Por isso eu desenhei esse gráfico bem aqui que explica muito bem como eu penso. Eu acredito que uma zona de consolidação tem duas bases. Tem a zona de ajuste e a zona de oportunidade. A zona de ajuste é o topo superior dessa consolidação, onde a gente concentra grande parte da liquidez do mercado e normalmente para mim é um local onde a gente pode reduzir posições de ativos mais arriscados e também construir caixa. Então é uma oportunidade para você olhar para sua carteira que nesse momento você acha que está desbalanceada e ajustar um pouco ela. Já a zona de oportunidade é justamente a zona inversa dessa consolidação. A base de baixo que também concentra liquidez e que você pode utilizar aquele momento para fazer compras. Hoje, quando a gente analisa o mapa de liquidez do mercado cripto, a gente percebe que essas zonas estão na faixa dos 102 e a zona de oportunidade está ali na faixa dos 92 mil dólares. Então, saber trabalhar um pouco desse processo pode ser uma estratégia bem interessante e que traz muitos bons resultados. Um segundo ponto que muita gente costuma errar nesse momento dessa estrutura é olhar para essa zona de consolidação e pensar, então beleza, quando bater a zona de ajuste eu vou vender todas as minhas posições e quando bater a zona de oportunidade de novo eu vou comprar e ficar tradando a consolidação. Qual que é o risco disso? O problema é que a consolidação, de fato, na maioria das vezes que tentar ser rompida, ela não conseguirá ter sucesso. Mas no momento que ela tem sucesso, ela rompe e ela vai para um outro patamar. Então, às vezes, você pode estar fazendo trade com o seu capital e ficar de fora, de fato, do grande movimento que vai ser onde você vai gerar o maior resultado. Então, sempre falo que a gente tem que evitar excessos de trading, alavancagem, nesse período de consolidação e saber ajustar muito bem as nossas posições. Além disso, tem alguns outros conselhos que são cruciais e que podem aumentar significativamente o teu resultado. Só antes de eu passar ele para você, eu quero fazer um convite para você. Se você realmente quer investir em cripto de forma séria e aprofundada, tendo acesso à minha carteira, toda a minha estratégia de realização, minha estratégia para lidar com o momento de consolidação e mais do que isso, uma estratégia de otimização de carteira que só no ano de 2025 gerou R$125 mil na parte de airdrops e mais de 5,5 milhões de reais para a nossa comunidade, além de um time de suporte treinado por mim para te auxiliar com todas as suas dúvidas sobre o mercado, então você precisa fazer parte do Crypto Pro. As vagas ficarão abertas até o final dessa semana e se você clicar aqui no link, você vai ter acesso. Tô te esperando lá, hein? Mas vamos voltar aqui ao conteúdo e para os outros conselhos importantes. Beleza, Orlando? Entendi já que a gente está nessa zona de consolidação, que essa zona de consolidação pode demorar e inclusive que a gente pode ter quedas no curto prazo. Mas você comentou que em agosto, o que mudou o jogo dessa zona de consolidação foi justamente catalisadores fortes que construíram toda essa dinâmica. A pergunta é, existem esses catalisadores para a gente ter isso? E se existem, o que a gente precisa ajustar na carteira para ter bons resultados? Bem, aqui a gente precisa então olhar um pouco para o futuro do mercado cripto. E a minha leitura desse futuro é bem simples. A gente tem sim fortes catalisadores. Primeiro, a gente está no momento de certeza comercial, mas com os Estados Unidos aí quase terminando seus acordos com a China. E isso por si só já poderia resolver o problema da guerra comercial e dar uma perspectiva de maiores cortes de juros. Além disso, quando a gente analisa os principais indicadores de projeção de inflação, a gente também tem uma perspectiva de queda dessa inflação, o que também seria um fator que ajudaria muito a gente nesse desenvolvimento. Por fim, vale destacar que grandes institucionais continuam interessados no mercado de cripto e tudo isso tem trabalhado para um ecossistema bem interessante. Então sim, eu acredito que a gente ainda tem catalisadores fortes a ponto de não acreditar que a gente está no final desse ciclo de alta. Inclusive eu fiz esse vídeo bem aqui que você pode assistir, que eu explico em mais detalhes toda essa dinâmica. Beleza, respondido isso, agora eu acho que a gente tem que evitar alguns erros que muitas pessoas cometem e fazer alguns pequenos ajustes que podem mudar muito o seu resultado. O primeiro erro que muitas pessoas cometem nessa fase de consolidação é voltar suas carteiras para os ativos que eu chamo de dinheiro fácil. O que é dinheiro fácil? Aquelas narrativas óbvias que todo mundo fala que vão ser as narrativas do momento e que na maioria das vezes geram prejuízo para o mercado. No caso desse ciclo, a gente tem duas que estão gerando muitos resultados ruins para os investidores, que foram as meme coins e os agentes de inteligência artificial. Isso eram ativos que eu nunca investi. E um dos pontos que eu olho para isso é que, sim, até pode existir um outro ativo que vai destacar, mas o risco deles são mais elevados. Então eu nem falo que você não necessariamente deveria investir nesses ativos, mas se você estiver investindo, ajuste muito bem as suas porcentagens e reduza o seu risco.
Segunda coisa, que eu acho que é um conselho muito fundamental, foque em ativos que têm produtos bons e que estão com propostas muito interessantes atualmente. Um exemplo disso, por exemplo, é a comparação de performance entre TIA, StarkNet e Wormroll, todos que lançaram produtos muito fracos e acabaram não tendo tração de tokens, versus, por exemplo, o token da Hyperliquid, que está conseguindo trazer inovação e trazer desenvolvimento. Terceiro ponto e terceira dica crucial é evite ativos que vão passar por momentos de fortes unlocks, liberação de tokens. Por quê? Porque isso pode prejudicar o teu portfólio por conta da inflação deles. Aqui eu estou deixando uma lista completa de alguns ativos que vão passar por isso. É evidente que um desses ativos pode até performar bem, mas a gente precisa ter cuidado para a gente acabar não estar com uma super exposição a nenhum desses casos. Por quê? Porque a pressão de inflação pode jogar muito contra esses ativos. Terceiro ponto fundamental que eu vejo para esse momento agora é gastar energia voltado para a parte dos airdrops. Só no ano de 2024 a gente teve mais de 15 bilhões de dólares sendo distribuídos em airdrops e eu acredito que no ano de 2025 nós teremos um caminho muito parecido nesse sentido. E para mim colocar energia na parte de airdrops pode ser uma alternativa muito inteligente em termos de resultado. Por que eu falo isso? Porque basicamente agora é um momento que ninguém está interessado no mercado. Então você usar o tempo ao seu favor pode ser um fator que multiplique muito os seus resultados. Então trabalhe justamente com os airdrops, trabalhem com as estratégias de yield, utilize toda essa estrutura a seu favor, porque isso pode fazer que você ganhe muito mais. E o terceiro e último ponto para mim é o modo que a gente pensa. Muitas das vezes a gente acaba não tendo paciência e tentando tirar resultados no curtíssimo prazo. O problema é que isso gera aí uma tomada de grandes riscos para um pequeno retorno. Em contrapartida, se a gente faz um portfólio associado a estruturas mais sólidas, mais firmes, com bons ativos, a gente tem um portfólio que a gente tem um risco relativamente pequeno, ao mesmo tempo que a gente tem um poder de exponencialidade muito maior. E para mim, eu acho que aqui está uma das grandes sacadas que podem mudar completamente a tua perspectiva em termos de portfólio. É fazer uma estrutura indo nessa linha. Por quê? Porque isso tende a aumentar significativamente seu resultado a partir do momento que a gente romper essa perspectiva de consolidação. E para mim esse é meu último e grande conselho para você. Então, qual que é a conclusão que eu quero trazer aqui nesse vídeo? É bem simples. Eu sei que agora é o momento mais difícil do mercado. Não há dúvidas disso, porque o momento de falta de movimentação no mercado gera uma apatia gigantesca e uma vontade muito grande de a gente desistir do mercado cripto. Em contrapartida, se a gente olha no histórico passado, momentos como esse, que a gente ainda tinha catalisadores positivos para acontecer, foram justamente os momentos que a gente teve os maiores saltos de resultados meses depois. E a questão é ter resiliência e conseguir ver essa perspectiva. E depois que ver essa perspectiva, trabalhar na sua carteira para ajustar o melhor que pode trazer de resultado. E o que é isso? Otimizações do portfólio e principalmente selecionar bons ativos que vão sobreviver por essa parte e depois vão conseguir se recuperar e se destacar nos momentos de alta. Então, continue com seus aportes, continue tranquilo e aproveite esse momento de mercado, porque esse é um dos melhores momentos de mercados para construir resultado, para plantar e no futuro colher bons frutos. Então, espero que você tenha gostado dessa análise e essa análise tenha te ajudado a ter uma visão mais completa do mercado. Um grande abraço e até logo.